Olá, turma, tudo bem? Hoje a gente vai dar mais um conteúdo que vai cair na nossa prova em relação à literatura, né? Mandei para vocês o de língua portuguesa, de fonologia, e agora a gente vai trabalhar com literatura. E o conteúdo de hoje, vou compartilhar aqui com vocês, e também vocês vão receber já já também um material que vai servir, objeto de estudo, né, para você, fora o vídeo, um material impresso, escrito, tá? De onde eu vou tirar as questões para a nossa prova, tá? Hoje o conteúdo que a gente vai trabalhar é sobre estilos de época, né? A gente já deve ter ouvido falar sobre escola literária, né? Período literário, e tudo isso é a mesma coisa. Antes, né, na aula anterior de literatura, eu falei para vocês sobre arte, né? Que a arte ela se manifesta no ser humano, né? E a arte é um meio que o ser humano utiliza para poder mostrar o mundo, né? Para poder mostrar a sociedade, para mostrar os costumes, os valores econômicos, sociais, políticos, religiosos, né? Do homem naquela determinada época. Então, eu digo para você que, por exemplo, no momento em que o homem estava vivendo, ok? Se ele tivesse um escritor, se ele tiver sofrendo influência, né, por exemplo, de cunho religioso, provavelmente as suas obras estarão voltadas mais para este tema religioso, ou seja, essa influência religiosa ela vai refletir na sua obra, né, ao longo do seu estilo. Mas, por exemplo, se também ele está sofrendo uma grande influência, se a ciência, por exemplo, está em alta, né, a parte física, né, social, a parte biológica, isso também vai refletir na sua visão, né, no momento em que ele está vivendo, as suas obras irão falar muito sobre esse tema. Então, a gente entende que toda a estrutura de uma obra, né, toda essa estrutura, percebe na literatura principalmente por conta dos estilos de época da literatura, das escolas literárias, né? Então, assim, o melhor meio para a gente poder entender uma obra ou um autor, né, além de fazer uma leitura minuciosa, é a gente poder entender, é a gente entender que ela foi, em qual foi o momento em que ela foi escrita, né? E aí a gente consegue até compreender o porquê daquela obra, né? Daquela obra ter sido escrita daquela maneira, né? Por quê? Porque o meio, aquele momento em que o autor estava inserido, né, vai influenciar, ou seja, vai ser típico do seu estilo, né? Como eu falei para vocês, estilo de época ou escola literária ou período literário é a mesma coisa. Aqui no Brasil, a primeira obra literária, desculpa, o primeiro estilo de época que foi configurado como estilo, como escola literária brasileira, escrita no território brasileiro, feita por brasileiros, começa com o Barroco, né? Depois do Barroco, e a gente vai ver mais para frente, né, algumas características do Barroco. Depois, por exemplo, a Antítese volta muito essa questão da religiosidade, antropocentrismo, teocentrismo, mas isso a gente vai ver as características só depois. Depois do Barroco, a gente tem um arcadismo, que a gente vai ver a questão do bucolismo, né, a questão do ufanismo, do amor pela natureza, né, linguagem simples. Depois a gente tem o romantismo, que a gente vai ver que o romantismo ele se divide em gerações, né? E a gente vai ver que tem características como ideias só do próprio eu, questão mais subjetivista, tá? Depois do romantismo, vem realismo, naturalismo, depois vem parnasianismo, simbolismo e modernismo, tá? Lembrando que entre simbolismo e modernismo, nós tivemos um período que não foi classificado como escola literária,
que é chamado de pré-modernista, tá? Outra coisa que eu quero que vocês coloquem na cabeça. Hoje é quinta-feira. Hoje nós estamos, por exemplo, no realismo naturalismo. Amanhã, sexta-feira, já estamos no parnasianismo. Então, tudo que ficou para trás esqueceu? Não é assim. É lógico que quando vem um novo estilo, né? E com este novo estilo, ainda ficam resquícios do estilo de época anterior, tá? Mas, assim, quando um termina e começa o outro, não é para esquecer tudo que estava anteriormente, não, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês que tanto o estilo de época de Portugal quanto esses daqui do Brasil, tá? Deixa eu fazer a apresentação aqui da tela para vocês poderem visualizar, e este material vai para vocês, tá? Olha lá. Na literatura, os estilos de época, também chamados de escolas literárias ou movimentos literários, ou também períodos literários, tá? Representam um conjunto de procedimentos estéticos que caracterizam a produção literária em determinado período histórico. Ou seja, se você pega uma obra romântica, por exemplo, da primeira geração do romantismo, que a gente já vê Gonçalves Dias, onde valorizava muito a questão do índio, é porque naquela época estava acontecendo temas, né, voltados para este cunho, né? O período em que se vivia era a questão da exaltação do índio. Agora, se você pega, por exemplo, uma obra do arcadismo, né, você vai ver que naquela época muitos criticavam os centros urbanos, então a vontade desse povo era ir embora dos centros urbanos e viver no campo, viver uma vida mais simples, né, em contato com a natureza, porque aquele momento era para isso. Ou seja, a gente não vai encontrar, por exemplo, um mesmo autor com um pensamento, um autor, por exemplo, romântico, com o mesmo pensamento que era do barroco, né? Porque os momentos, né, era diferente, tá? O momento era diferente, beleza? Aí fala que estão concentrados a partir de características semelhantes entre as obras dos autores literários, nesses casos, os escritores. Em outras palavras, os estilos de época surgem na medida em que os processos artísticos individuais se tornam repetitivos e constantes, ou seja, fiz muito sobre o arcadismo. Agora vamos botar um novo estilo. Vamos criar um romantismo. Ou seja, tivemos autores e escritores que não queriam mais escrever daquela maneira, daquele pensamento arcade, e vou para o pensamento romântico. E aí surgiu o romantismo. Outra coisa, gente. Quando a gente começar a ver cada estilo literário, barroco, arcadismo, romantismo, né? Realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo e modernismo, a gente sempre vai comentar primeiro sobre em Portugal e depois para o Brasil, porque as coisas primeiro aconteciam lá para depois vir aqui para o Brasil, beleza? Então vamos lá. Toda a produção literária foi dividida didaticamente em eras ou épocas, né? Dentro dessas épocas surgem as escolas, os períodos, os movimentos literários, os quais representam um período histórico determinado, com vários escritores, com muitas obras, né? Os escritores, dentro do barroco, eles faziam do mesmo jeito, do mesmo tema, da mesma ideologia. Os autores e escritores do realismo, eles tinham o mesmo pensamento. Por isso que a gente diz que tais grupos de escritores pertencem a tal escola, período, corrente, movimento literário, tá? Lá em Portugal, na literatura de Portugal, as eras são classificadas em medieval, em clássica e moderna. E aqui eu separei para vocês cada uma, tá? Na era medieval, estão reunidos os movimentos literários do trovadorismo, ok? E do humanismo, o trovadorismo, que não aconteceu no Brasil, tá? O trovadorismo não ocorre no Brasil, o trovadorismo e o humanismo só ocorre lá na Europa, tá?
trovadorismo 1189 e o humanismo 1418, tá? Quando termina o trovadorismo é que se inicia o humanismo lá em Portugal. A era clássica acontece o classicismo, que também não acontece aqui no Brasil. Depois vem o barroco, que aconteceu em Portugal e aqui no Brasil, e o arcadismo, que aconteceu em Portugal e aqui no Brasil, tá? A era moderna, também a chamada de era romântica, é porque começa com o romantismo, tá? Romantismo, realismo, naturalismo, simbolismo e modernismo. Aconteceu lá em Portugal e também aconteceu aqui no Brasil. Só que aqui no Brasil também teve o parnasianismo, tá? Entre o realismo, naturalismo e simbolismo, teve o parnasianismo. E aqui, ó, enquanto lá em Portugal se divide em medieval, clássica e moderna, aqui no Brasil se divide em duas eras, a colonial e a nacional. O que é a colonial? Porque nós éramos colônias de Portugal, por isso que é chamada de colonial. E a nacional, porque foi uma literatura tipicamente nossa, ou seja, feita por autores brasileiros, tá? Escritos aqui no Brasil. Então, vamos lá. Era colonial, eu tenho o quientismo, tá? O quientismo foi aquela carta do descobrimento de quando os portugueses estavam a caminho das Índias e encontraram aqui essa terra maravilhosa e começaram a roubar nossas coisas e os índios ficaram desesperados. Então, foi uma primeira literatura escrita no Brasil sobre o Brasil, mas quem escreveu não foi brasileiro. Tá? Quem escreveu foi o português, né? Os portugueses escreveram, tá? Informando ao rei de Portugal, tanto que é chamada de literatura de formação e de informação, contando tudo o que tinha acontecido aqui. Depois nós tivemos o barroco e depois o arcadismo. Agora, na era nacional, ou seja, não tinha mais nenhum autor português escrevendo, tá? Tipicamente nossa, foi o romantismo, realismo, naturalismo e o parnasianismo, como eu comentei ali em cima. Observe que o parnasianismo não tem na literatura de Portugal, tá? Simbolismo, pré-modernismo e modernismo. Quero lembrar também que o pré-modernismo não foi uma escola literária, foi um movimento de transição, tá? Entre o simbolismo e o modernismo. Como está se preparando o pessoal para poder para chegar o modernismo, aí teve o pré-modernismo, ok? Meus amores, nesse primeiro momento é isso, tá? A nossa prova vai até aqui, aí já para outra avaliação a gente já entra com quentismo, a literatura mais de língua portuguesa, quentismo, barroco, tá? Qualquer dúvida, só entrar em contato comigo, ok? Fiquem bem.